Graças a Deus. Quem tem Bíblia na mão, abra sua Bíblia, Gênesis 48. Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós vamos ler do verso 9 ao 14, depois vamos para o verso 17 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Verso 9 de Gênesis 48. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Verso 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre essa cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Veja o verso 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Olha para alguém do seu lado e diga para essa pessoa: Deus está prestes a cruzar as mãos. É isso que eu quero que você entenda, que Deus, Ele não trabalha da forma do homem, e se Deus quiser, nada pode impedir Deus de cruzar as mãos. Diga para alguém do seu lado de novo: Deus está prestes a cruzar as mãos. Veja, todos nós conhecemos essa história, todos nós sabemos da mudança que é feita nessa história pela parte de Jacó. Mas vamos voltar aqui alguns capítulos antes. No capítulo 46, nós vemos que Jacó, juntamente com os seus filhos e suas noras, e um grupo no total de 70 pessoas, eles saem das terras de Canaã, das terras que Deus havia prometido a seu avô Abraão, e eles saem da terra prometida e eles vão em direção ao Egito, porque havia uma grande seca, havia uma grande fome, e essa fome se alastrou por toda a região da terra prometida. A terra prometida que mana leite e mel, no capítulo 46, é uma terra que não mana leite, não mana mel, é uma terra de seca, é uma terra de fome, é uma terra de falência. E o Egito, que lá na frente nós vamos ver como a tipificação
do pecado e do mundo, neste instante é um local de fertilidade, de abundância. E eles então saem das terras de Canaã e eles vão para o Egito, porque se eles continuassem ali, eles morreriam de fome. E eles vão, depois de muito tempo, Jacó relutar em relação a isso. O lugar onde era uma bênção, Deus permitiu que viesse uma fome. E o local que para eles antigamente seria maldição, Deus usou como um local de bênção. E eles saem de Canaã e vão para o Egito. Saem da terra prometida para o que seria, anos depois, a terra do seu sofrimento. É muito importante você sempre lembrar que Deus muda as coisas conforme o mundo gira. E o que foi bênção hoje pode ser maldição amanhã. E o que foi maldição ontem pode se tornar bênção hoje. É por isso que você não pode ficar preso em locais e em pessoas, porque a mesma terra prometida de hoje, que te dá vida, amanhã pode ser o local que, se você permanecer muito, te trará morte. Veja, não insista na bênção, insista no abençoador, porque bênçãos vêm e vão, mas o abençoador dura para sempre. Esse é o problema de muitas pessoas. Deus as abençoa de uma forma até aqui, e aí quando a bênção para de vir pelo mesmo meio que ela vinha, elas se desesperam porque elas não conseguem entender que é uma outra forma. O maná caía na porta da tenda por 40 anos, um dia ele parou de cair. E não é que Deus deixou eles desamparados, não é que Deus se esqueceu deles, é que simplesmente Deus mudou a forma de abençoar. E Deus disse: a partir de hoje eu vou continuar abençoando vocês, eu vou continuar alimentando vocês, eu vou continuar prosperando vocês, mas de uma forma diferente. Agora vocês não vão apenas estender a mão e pegar o maná e comer, vocês vão ter que levantar, plantar e colher. Tudo quanto vocês fizerem eu prosperarei. Salmo 1. Então entenda isso, só porque Deus mudou os métodos como a bênção vinha, não quer dizer que você tem que arrancar os cabelos. Olhe para alguém e diga: a bênção continuará vindo, irmão. Diga para outra pessoa, mas de uma forma diferente. Veja, se você não consegue compreender que Deus não é um Deus de monumento, Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de movimento. Quando eu digo movimento, eu não digo naquela má interpretação da palavra que muitos têm hoje, quando a gente vê um grupo na igreja fazendo algumas infantilidades espirituais que a gente chama de movimento, um grupo de movimento. Não, quando nós falamos Deus é um Deus de movimento, é que Deus não para. Isso você já vê que é um princípio de Deus lá em Gênesis 1, quando a terra era forma e vazia, o Espírito se movia sobre a face das águas. Então Deus está sempre se movendo. Deus não cria monumentos. É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer: ora, deixando para trás os rudimentos da cruz, avancemos, não lançando mão de novo da doutrina da ressurreição dos mortos, da doutrina de imposição de mãos. Por quê? Porque a pior coisa é uma pessoa crer que Deus sempre vai fazer da mesma forma, quando na verdade Deus sempre se move. Deus não cria monumentos. É por isso que Deus precisou usar uma perseguição para poder espalhar e trazer crescimento na igreja primitiva. Porque se ele não fizesse isso, os apóstolos ficariam em Jerusalém, tentando recriar em Jerusalém a experiência do dia de Pentecostes. Mas a palavra dele foi: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, nos confins da terra. E muitas vezes, para Deus te espalhar, para Deus te fazer ir mais longe, Deus tem que enviar uma fome para fazer você correr. Veja, não ore para Deus parar o tempo de fome. O tempo de fome é o GPS de Deus para fazer você sair do local onde você estava, para você ir para o local onde Deus quer que você esteja. Vou tentar fazer você entender melhor. Muitas vezes você não entende que você é o que você é porque você fugiu de uma coisa que você tinha medo. E Deus usou aquele medo para fazer você fugir, porque na sua fuga você foi para onde Deus queria que você fosse. Você cresceu com medo de viver infeliz, então você fugiu e correu da infelicidade, tentou ser a pessoa mais feliz, e hoje você tem um casamento feliz. Você cresceu sendo abusado emocionalmente pelos seus pais, então você fugiu de abuso emocional e você procurou ser a pessoa mais equilibrada e mais paciente possível. O que eu quero que você entenda é isso:
Tudo aquilo que você é hoje, alguma coisa você é porque você fugiu de algo. Eles estão fugindo da fome e vão para o Egito. E lá no Egito eles vão ficar 430 anos. E depois de 430 anos eles vão sair de lá com riquezas, com bens. E nós sabemos que essas riquezas e bens foram para poder construir o tabernáculo no meio do deserto. Mas tudo que eles receberam de riqueza e bens lá, receberam porque lá atrás eles fugiram. Em outras palavras, tem gente que diz aquele ditado que se ficar o bicho pega, se fugir o bicho corre, o bicho come, não é? Isso é verdade entre parênteses, porque tem coisa que não adianta você ficar e encarar, tem coisa que você tem que fugir. Eu vou ser muito tranquilo com isso para você não levar para o lado espiritual, não dizer que eu estou dizendo para você não resolver problema, porque não resolver problema só vai aumentar o problema. Mas tem crises que Deus não vai parar, Deus vai enviar crise para fazer você fugir. Ele enviou a fome e eles saem do Egito, eles saem de Canaã, vão para o Egito, sem saber que o tempo inteiro eles estão dentro do propósito de Deus, saindo do local da bênção, indo para o local onde a bênção os aguardava, e lá eles ficariam por um período longo de tempo, e depois eles voltariam para lá. Então você não pode ficar querendo entender a forma como Deus está fazendo sempre, porque Deus há de garantir que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem para aqueles que o ama, e o Espírito nos revelou pelo Espírito, e Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, Ele investiga até as profundezas de Deus. Em outras palavras, você ora dizendo: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas o Espírito sabe, Ele penetra nas profundezas de Deus, Ele sabe aonde que isso vai dar no ano que vem, aonde essa crise vai te levar no fim do mês que vem. Hoje você se vê numa situação sem saída, sem nenhuma possibilidade de você sobreviver, mas Deus está dizendo: se você fizer do jeito que eu estou falando para você fazer, se você for para onde eu estou mandando você ir, se você assinar o que eu mandar você assinar, se você fizer da forma exata como eu te propor, o meu Espírito há de revelar para você as coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, porque Ele investiga as minhas profundezas. A fome ainda é o GPS de Deus, ela sabe de posicionar onde Deus quer que você esteja. Pare e pense comigo. Alguns de vocês são muito prósperos financeiramente, porque você cresceu numa família pobre e miserável financeiramente, e você fugiu da pobreza, e porque você fugiu e nunca quis ser pobre e miserável, você correu tanto, lutou tanto, e trabalhou tanto, estudou tanto, que hoje você não é aquilo que você se tornou lá, que você era lá atrás, e tinha medo de se tornar. Pare e pense. Tem coisas que a gente foge, que é o próprio Deus que quer que a gente fuja. Isso é para você pensar. Todos nós sabemos desse texto. Nós sabemos o porquê que eles vão para lá, nós sabemos o que acontece lá, mas deixe-me tentar fazer você compreender de uma melhor forma a beleza que existe nesse capítulo, porque esse capítulo é um capítulo belo, é um capítulo que nós vemos não só uma restituição, uma restauração, mas nós vemos o cumprimento de uma promessa de Deus e o vislumbre do que Deus faria no Novo Testamento. Veja só, todos nós sabemos, José é o filho mais amado de seu pai. José é o filho mais amado de todos os filhos de Jacó. Ele é o filho mais amado por uma questão muito simples. Ele é a maior lembrança que seu pai tem da mulher que seu pai mais amou. Seu pai trabalhou por 7 anos para se casar com uma mulher, e no fim dos 7 anos ele casou e recebeu outra mulher, Lia. E ele então trabalhou por mais 7 anos, até que finalmente, depois de 14 anos longos, ele recebeu Raquel e ele se casa com Raquel. 14 anos trabalhando pela mesma mulher. Isso sim é prova de amor. Tem gente aqui que você não trabalharia 14 meses, 14 dias para ter a sua mulher, mas tudo bem, esse homem trabalhou 14 anos para ter essa mulher. E quando ele finalmente se casa, ele tem 2 filhos, o primeiro José, o segundo Benjamim, e no parto de Benjamim, Raquel morre. Então José para Jacó, assim como Benjamim, ele e seu irmão, mas principalmente José, porque José foi aquele que sua esposa mais pôde desfrutar. José foi aquele que sua esposa pôde amamentar, porque Benjamim ela morreu no parto. Então José é a lembrança mais fresca, mais viva que ele tem do amor que ele tinha pela sua esposa. Isso é muito interessante, porque se você tem mais de um filho,
é inevitável, vira e volta, você olhar para um e ver a sua esposa nele, olhar para outro e ver você nele, porque essa disposição que nós temos de agir conforme nossos pais agem, elas vêm depois de um longo período de convivência. Às vezes é por isso que eu falo que há uma coisa muito importante com o sangue. É por isso que você tem que vigiar com quem você casa, porque o sangue, quando mistura, ele vai dar uma coisa que não tem como mudar. A pessoa pode até ter convivido pouco tempo com o pai e com a mãe, mas há algo no sangue que fala mais alto. Eu conheço gente que a mãe fala, ele é igual ao pai, e ele nunca conheceu o pai, ou vice-versa, porque há uma coisa no sangue muito interessante, não é? Eu penso que há uma forma de Deus trabalhar no nosso desenvolver que vai muito além do que a genética consegue explicar, muito além do que tendência para olhos azuis, porque o avô teve olhos azuis e pulou uma geração, meu filho tem olhos azuis, meu avô teve olhos azuis, mas ele é meu avô, ele é bisavô deles, pulou 2 gerações, ninguém na família tem olhos azuis, ele é o único Manuel que tem olhos azuis. Eu penso que tem coisas que Deus faz para fazer você compreender que não adianta, o fruto nunca vai cair muito longe do pé. Ele sempre vai garantir que você sempre vai ter uma semelhança, uma expressão daquilo que você fez ao longo da sua vida. Mas não é isso que eu quero fazer você entender. Eu quero fazer você entender a beleza desse texto. A beleza desse texto é que Jacó, por muitos anos, ficou sem ver José. Muitos anos, porque você lembra disso, José teve um sonho no qual ele via Deus o honrando e o colocando para governar sobre a sua família e sobre seus irmãos. O seu pai no início duvidou dele, mas depois, quando o seu pai viu que havia uma certa disposição espiritual na vida de José, ele começou a inclinar para uma verdade, que vai que de fato esse menino um dia governa sobre eu, sobre a mãe dele e sobre todos nós aqui, sobre toda a nossa casa. E aí você sabe da história, os irmãos dele ficam com inveja, pegam e tramam toda a sua morte, eles pegam, matam um animal, sujam a sua túnica com sangue, e aí eles jogam ele no poço. Só o fato dele ter sobrevivido à queda já era um milagre, porque era um poço seco, ele deveria ter quebrado a cabeça quando ele foi jogado no poço. Mas José era um homem abençoado, José tinha aquela estranha e inata habilidade de suceder sobre adversidades. Ele foi jogado num poço seco, o poço, a queda por si só deveria ter quebrado o pescoço, mas ele não quebrou. Não é interessante a gente parar para ver que teve coisa que a gente passou e outros passaram no mesmo local, talvez na mesma situação, da mesma forma, e é incrível como os fins foram diferentes, porque isso é o que a gente chama de bênção. Semana passada, aquela estranha e inata habilidade de suceder diante de adversidades. E aí você lembra disso, ele fica lá por algum tempo dentro do poço, até que os midianitas estão passando, então eles tiram ele e eles tentam fazer dinheiro com ele, porque eis uma verdade, você nunca teve inimigo de verdade até você ver o teu inimigo tentar ganhar dinheiro em cima de você. Não entendeu? Você descobre de fato o que o teu inimigo é capaz de fazer, quem ele é, quando ele quer lucrar em cima de você, quando ele quer lucrar em cima do seu suor, quando ele quer lucrar em cima da sua moral, quando ele quer lucrar em cima dos seus serviços. Eles vendem ele por 20 moedas de prata, ele vai para o Egito, lá no Egito ele vira servo na casa de Potifar, ele toma conta de toda a riqueza de Potifar. Você lembra disso? Ele depois, por um incidente, por uma má interpretação, por uma trama maligna da mulher de Potifar, ele vai para a prisão, e lá na prisão ele também prospera, a ponto que ele vira o chefe ali da guarda, ele toma conta de toda a prisão, a ponto de que o carcereiro mora, entregava para ele as chaves, sabendo que ele mesmo não iria fugir. Pensa que coisa boa, você tem um prisioneiro que ele mesmo se prende atrás da cela, ele não vai fugir. Isso é coisa só para quem tem Deus na vida. Veja, quem tem Deus na vida, você pode entregar milhões na mão e ele vai guardar e nunca mais vai voltar. É por isso que tem gente, irmão, que você tem que cuidar muito bem antes de confiar nele, 1 ou 2 reais, porque talvez ele vá demonstrar agora uma certa confiança, mas no fim de tudo ele não será de confiança. Mas também não é isso que eu quero falar com você. Isso aqui é só para você fazer entender que tudo isso acontece na vida de José, e José não sabe durante esse tempo todo se o seu pai está vivo e como ele está. E o seu pai, não é que ele não sabe se ele está vivo, o seu pai, na mente dele, ele estava morto, e só havia cinzas do seu corpo. Nem achar o seu corpo ele pôde achar. Na mente do seu pai foi devorado por animais. Pare e pense comigo nisso. A última vez que José viu Jacó, Jacó tinha cabelos pretos, barba preta, não tinha rugas, era um homem forte, ao mesmo tempo que era um homem manco.
era um jovem adulto, no auge da sua maturidade, quase iniciando a descida da vida, já na metade da sua vida, cheio de disposição, e durante todo esse percurso José não sabe se seu pai está vivo, e ao mesmo tempo seu pai não sabe que ele está vivo, e que toda a morte foi uma trama. E para Jacó, quando ele revê José, não é igual você rever um filho depois de muito tempo, é você rever o seu filho. Veja, qualquer pessoa que tem filho único ou 2 filhos na família não vai dizer isso, mas eu vou lhe garantir, quando você tem mais 2 filhos, não é que você tem um que é o favorito, é que tem um que sabe ganhar o teu coração como os outros não conseguem. Pode dizer para mim que não, mas se você tem mais 2 filhos, você ama todos iguais, mas há um que mexe com você de uma forma, há um que sabe mover, e no caso de Jacó, José tinha algo muito especial. E agora eles se reencontram depois de muitos anos, e esse reencontro feito por Deus, onde José encontra os seus irmãos, onde José perdoa os seus irmãos, e onde José começa a ter o privilégio de desfrutar dos últimos anos de vida do seu pai. Os últimos anos, ele passou mais tempo longe do seu pai do que com seu pai em vida. Então é muito difícil a gente falar desse texto sem você entender que a gente está falando de uma reunião de família após anos de divisão, anos de mentira, de engano, mas agora a família está reunida e tem que se preparar para o enterro do patriarca. Então é muito complicado, eu não sei quem vai entender isso, mas é igual quando você tem um parente brigado com outro e vocês fazem as pazes no velório. Eu já perdi a conta de quanto funeral eu já fui já, que eu tinha que enterrar o defunto, mas eu acabei separando briga e tapa, porque a ex-mulher encontrou com a mulher e viu o filho da outra com a primeira, e deu uma confusão danada. Então veja, imagine comigo a confusão que era para ter dado nessa situação, mas não deu, porque Deus de alguma forma operou no coração de José algo muito grande, e José foi humilde, José perdoou eles, ainda que no início ele tenha sido resistente. Mas o ponto que eu quero que você compreenda é isso: eles sabem, o pai está para morrer, o pai está para morrer, e se o pai está para morrer, a gente tem que fazer a última coisa que a gente pode fazer com ele em vida, que é receber a bênção patriarcal, porque esse é um sistema diferente do nosso. Eu já disse para você aqui, você nunca vai ver na Bíblia Sagrada os filhos se tornando aquilo que a mãe dizia que eles seriam. Os filhos se tornavam aquilo que o pai dizia, por conta do poder que há na voz de um homem. Por isso que eu não consigo acreditar em gente que quer criar e ser mãe solteira e diz assim: eu não preciso de homem. Está amarrado no nome de Jesus. Você não sabe o que é a falta de uma figura paternal na vida de uma criança. Era o pai quem chamava as crianças no leito de morte e dizia: você será isso, você será aquilo, você será aquilo, você será aquilo. O nome que a mãe de Benjamim deu para ele, Benoni, se ele se tornasse o que a mãe quisesse que ele se tornasse, teria sido maldito, teria sido aquele que me trouxe dores, uma criança gerada, destinada a viver trazendo dores. Ele ia casar e ia gerar dor no casamento dele, seus filhos iam sofrer na vida dele, mas o pai dele muda o nome de Benoni para Benjamim. Não, ele não vai ser filho de dores, não vai ser filho de sofrimento, ele vai ser o filho da minha mão direita, o filho que eu mais amo. Então entenda isso: a última coisa que eles podem fazer com seu pai em vida é reunir toda a família em volta da cama e eles falarem: pai, agora diga o que cada um vai ser. E então eles começam a fazer isso, mas eles não fazem só com os filhos. José traz os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, traz os 2 netos de Jacó, e eles não eram os únicos 2 netos de Jacó, é bom você lembrar disso. Eles não eram os únicos 2 netos, mas foram os únicos 2 netos abençoados por Jacó, porque o amor que Jacó tinha por José era muito grande, e ele abençoou os filhos de José, os seus netos, com a mesma bênção que ele deu para os filhos. Pense nisso, os únicos netos. Pensa no amor que esse homem tem, pensa no amor. Veja, essas 2 crianças, Manassés e Efraim, na verdade não são 2 crianças, são 2 adultos.
São dois adultos, homens que foram criados por uma mulher egípcia, porque José se casa com uma mulher egípcia. Eles não sabem nada dos costumes da terra dos hebreus. A única coisa que eles sabem são os costumes dos egípcios. Então esse é o momento para José, no qual José pode mostrar para eles o que a fé deles, onde a fé deles está fundada, onde a fé deles está estabelecida, numa bênção patriarcal. Então ele pega os seus dois filhos, leva para o seu pai, e ele vai dizer: agora vocês vão entender o que a nossa família é. A nossa veja, é que eu sou de uma geração, eu sou de uma criação que eu ainda peço bênção para o pai e para a mãe, beijo na mão. É que tem geração que não aprendeu isso e não tem respeito mais. Eu não consigo entender gente que chama o pai e a mãe de você, não é? Eu tomava um tapão na boca e saía sangue se eu chamasse de você, mas tudo bem, não é? Eu só quero que você lembre que protocolo é uma coisa que Deus estipulou, é uma coisa que Deus estabeleceu, e Deus é um Deus de protocolo. Você não vai no presidente da república e chama ele de você, da mesma forma que você não vem em mim ou vem num pastor e chama de você. É bom você entender que o que nós estamos vivendo aqui, nesse texto, é José ensinando para os filhos o que eles são. José tipo dizendo para eles: eu sou governador, mas enquanto esse homem estiver vivo, eu obedeço à vida desse homem. Socialmente eu sou maior do que o meu pai, mas enquanto meu pai estiver vivo, eu estou debaixo da mão dele. Eu tenho mais dinheiro que o meu pai, eu tenho mais influência que o meu pai, mas eu sou só o governador. Quem tem a bênção patriarcal é ele. E ele traz os seus. Veja, eu estou te falando para você ser humilde e não achar que só porque você é alguma coisa lá fora, você não tem que se submeter à autoridade aqui dentro. Porque lá fora você é o bom, lá fora você é o rico, lá fora você é o doutor, lá fora você é o chefe do departamento. Aqui dentro você tem que se submeter a uma autoridade patriarcal e dizer: Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Talvez alguém não tenha os títulos que você tem, os diplomas que você tem. Talvez você vai congregar numa igreja que o pastor nem fala direito, que ele não tem dente na boca, mas ele tem uma coisa que você não tem: a unção para definir o que você vai ser no fim da sua vida. Olha para alguém e diga assim: fica debaixo da unção, irmão. Ninguém mais fala isso, que tem que ficar debaixo da unção. A gente quer ouvir que a gente vai ser dependente de Deus, mas José que está ensinando para eles: esse homem é o maior. Eu sento no trono, mas eu sento no trono é porque ele me deu vida. Ele diz: pai, aqui estão os meus filhos. E numa linguagem mais clara, mais atualizada, ele coloca os dois filhos sentados no colo, dois adultos sentados no colo de um homem velho, quase cego, quase cego. Ele senta no colo do seu avô. E aí Jacó, ele com lágrimas, ele diz: eu nunca pensei que eu poderia revê-lo, meu filho, mas Deus não só me fez te rever, como me fez ver a tua semente, e eu nunca mais achava que eu iria te ver. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você serve o Deus dos deuses, nunca diga nunca, porque Deus opera dentro do seu nunca. Nunca diga eu nunca verei, eu nunca terei, eu nunca serei, eu nunca irei. Porque quando você diz nunca, Deus fala do céu: é no nunca que eu vou trabalhar. Você acha que não vai ver ele, você verá ele e verá a bênção para os filhos dos seus filhos. Olha para alguém e diga para essa pessoa: se você serve a Deus, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Não há nada impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. É necessário que aquele que crê em Deus se aproxime dele e creia que ele é galardoador dos que o buscam. Veja, se você diz nunca, você está invalidado para a bênção de Deus. Mas é tão bonito que toda vez que você diz nunca, mesmo você não estando validado para a bênção de Deus, Deus às vezes, para te mostrar que ele não é o Deus do nunca, porque não há nunca no dicionário dele, ele pega o seu nunca e fala: agora eu vou lhe mostrar que eu sou capaz de fazer o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram. Então veja a beleza desse texto. Veja a beleza. Ele chama os seus dois únicos netos que ele mais amava. Ele abençoou somente os seus dois netos, os outros não. E no instante em que ele os abençoa, ele faz algo extremamente maravilhoso. Algo extremamente maravilhoso. Ele decide impor as mãos sobre eles da mesma forma que ele impusera a mão sobre os seus filhos. Então veja que bênção que Jacó tem. Jacó está no fim da sua vida, nos últimos minutos. Ele está olhando para os seus filhos, olhando para os seus netos. E nesse instante ele não está vendo apenas os seus netos, ele está vendo o futuro da sua geração. Veja, eu quero que você entenda isso. Jacó olhando para os seus netos era como Abraão olhando para o cordeiro amarrado pelos chifres atrás dele. Ele olhando dizendo: o futuro ainda existe.
Eu vou perder a minha vida, eu vou me abster do corpo, vou estar com Deus, mas a minha vida não acabará aqui, porque o que eu não hei de continuar aqui, vocês continuarão. Eu continuei o que o meu pai terminou em um período, eu continuei em outro, vocês vão continuar. E ele tem o privilégio de ver os próximos anos, veja. Talvez eu vou tentar lhe falar, é maravilhoso. Eu não sei quem já teve a oportunidade de dar o seu filho para o seu bisavô, para o seu avô, ele vê o bisneto. Isso é maravilhoso, eu tive o privilégio de dar no meu filho o nome do meu avô, o meu nome, no meu pai. É uma coisa única espiritual, você mostrar para alguém o futuro dos próximos 100 anos e dizer, os próximos 100 anos está garantido, porque Deus reproduziu a semente. Isso é algo poderoso, é algo que não tem como te explicar. Se você consegue entender isso, agora você vai entender mas antes, veja, ele não só está olhando, Jacó não está só olhando para o seu futuro familiar, ele está olhando para o seu futuro espiritual, porque veja, no mesmo lugar está Jacó, Manassés, Efraim e José. Só que o José que Jacó vê hoje não é o mesmo José de antes. O José que Jacó vê hoje é o José onde a obra foi consumada dele. Pai, tudo está consumado, a obra foi terminada. É aí onde ele vê que tudo que houve na vida de José era um vislumbre, era um comercial para o que Deus iria fazer lá na frente. José agora não é mais aquele garoto vestido com uma túnica de muitas cores, ele agora é um homem forte, um homem com poder e autoridade, vestindo roupas reais egípcias. Ele é muito egípcio para se parecer hebreu, mas ao mesmo tempo ele é muito hebreu para se parecer egípcio. Ele parece um egípcio, mas ele ainda fala e pensa como os hebreus. E isso é interessante para você ver, porque ele é o melhor, é o maior tipo de Jesus. Jesus, sendo 100% Deus, era muito Deus para poder ser homem, mas ao mesmo tempo ele era 100% homem e era muito homem para ser Deus. Então, ao mesmo tempo em que você vê um homem com roupas egípcias, andando como um egípcio, exercendo e fazendo funções egípcias, ao mesmo tempo ele age como um hebreu, e você não sabe quem ele é direito. Ele é uma parte hebreu, ele é uma parte egípcio, ou será que ele é os dois ao mesmo tempo? Ele é Deus a ponto de andar sobre as águas, ou ele também é homem a ponto de passar fome? É difícil compreender, é difícil entender esses mistérios, é difícil você começar a compreender que tudo que Deus faz atrás, Deus vai mostrar na frente, que era por um propósito maior. José lançado no poço, traído e vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, que lá na frente seria o que é a sombra no Velho Testamento, da luz que seria no Novo Testamento, de Jesus sendo traído pelos seus irmãos, tendo a sua morte arquitetada pelos seus irmãos, sendo lançado à morte pelos seus irmãos e sendo vendido não por 20 moedas de prata, mas por 30 moedas de prata, ele sendo levado para o Egito, e lá no Egito ele sendo como escravo, e depois ele descendo na prisão, e depois saindo da prisão e indo para o palácio de Faraó, que é o tipo de Jesus que desce, ele vai nas profundezas do inferno, depois das profundezas do inferno ele sobe e passa mais 40 dias conosco com o corpo glorificado, depois ele vai finalmente para o palácio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí então você começa a ver que nesse momento José entende que a vida dele está consumada, não tem mais nada para Deus fazer. Deus provou que tudo que estava lá atrás tinha um propósito maior, e chega uma hora em que você começa a ver as coisas tendo sentido. É aquilo que Paulo diz, Deus nos faz entender os mistérios. Você começa a entender o porquê que você cresceu numa casa assim, por que você passou por aquilo, por que você não teve aquilo, por que você fazia aquilo. Lá na frente você começa a ver aonde Deus te levou, o que você faz, aonde você está vivendo, o que você está operando. E aí você começa a ver que o tempo todo era a mão de Deus trabalhando, arquitetando, planejando, colocando peças no lugar certo. José é um tipo de Jesus, e lá na frente de Jacó vendo ele dizendo, valeu a pena, hoje eu entendi, antes eu não compreendia, mas agora eu compreendo. E aí nesse instante eles fazem algo que é de se esperar, mas não acontece da forma esperada. Porque veja,
Nós sabemos, o mais velho primogênito, ele deveria receber a imposição pela mão direita, a mão direita, a mão direita, a mão direita, a mão direita de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada a palavra de Deus falando muito sobre a mão esquerda de Deus. Ela fala mais sobre a mão direita de Deus, a mão direita de Deus, a mão direita de Deus. Por que a mão direita? Porque a mão direita de Deus é a mão de força, é a mão de poder. Significa que é a mão onde Ele abençoa, não literalmente, mas espiritualmente. Quando você vê Deus, a palavra de Deus dizendo sobre a mão direita de Deus, a Bíblia está dizendo sobre quando Deus decide abençoar alguém, quando Deus decide mudar a vida de alguém, quando Deus decide não apenas mudar a vida de alguém, mas mudar a vida daqueles que virão desse alguém. Então, um pai colocar a mão direita sobre o primogênito não é abençoar só o primogênito, é abençoar a semente do primogênito, quem virá depois dele. E aí Jacó vai nesse instante pôr as mãos sobre ele, e no instante que ele vai pôr as mãos, José, bem espertinho, colocou Efraim, o mais novo, à esquerda, e Manassés, o mais velho, à direita, porque o velho está cego, então ele não consegue enxergar, basta ele esticar o braço. Mas é interessante, irmão, que Jacó é velho, mas não é idiota. Assim como tem gente, irmão, se você quiser dar uma de engraçadinho pra gente, você pode ter de velho só a cara, mas de bobo você não tem nada. Já viu aquela pessoa que você jurou, ele não vai descobrir, ele descobriu, ele está cego, quase não enxerga, e no momento em que ele vai impor as mãos, ele... E aí José fala, não pai, não, peraí, o senhor fez, veja, é isso que eu acho maravilhoso. José, ele tenta mudar a mão de Jacó, porque os olhos de Jacó são fracos, mas ao mesmo tempo que os olhos de Jacó são fracos, a mão de Jacó é forte o bastante para resistir à mão de José. Ele fala, não, meu pai, não, o senhor não está entendendo, é aqui, é esse que eu tenho que abençoar, a ordem é essa, esse é o mais velho, deixa eu falar sobre ordem. Deus é um Deus que se importa com ordem, Deus ama a ordem, Deus é um Deus de ordem, Deus mesmo disse, faça tudo com ordem, A primeira coisa que Deus faz quando Deus vai criar o mundo, Ele diz, haja luz, Ele faz a separação entre trevas e luz, Ele separa os firmamentos de cima e os firmamentos de baixo, Ele faz separação de águas entre águas. Deus não criou o homem, Deus não criou peixes, Deus não criou aves, Deus não criou nenhum ser vivo, enquanto Deus não pôs a casa em ordem, porque Deus ama a ordem. Ele disse, Moisés, faça desse jeito, faça 3 repartições, átrio, santo lugar, santo dos santos, faça nessas medidas, use tal material, vai ter tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de profundidade, coloque um querubim de frente para o outro, com as suas asas inclinadas, um de frente para o outro, na tampa do propiciatório, porque eu sou Deus de detalhes, porque eu amo ordem, mas o Deus que ama a ordem, porque Deus cria a ordem, nesse instante Ele quebra a ordem. Então o problema que eu tenho aqui é que Deus quebra uma coisa nesse texto que o próprio Deus estabeleceu, ordem. Diga para alguém do seu lado, Deus ama a ordem. Diga para outra pessoa, Deus exige ordem. Você vai lembrar disso quando a rainha de Sabá vai e ela chega no templo de Salomão. A Bíblia diz que ela ficou extasiada, ela ficou sem ar, ficou sem fôlego, quando ela chegou e viu a excelência e o protocolo e a ordem que tinha no templo de Salomão. Ela ficou pasma. E Deus é um Deus de ordem. Deus estabeleceu que o mais velho deveria ter a porção dobrada, que o mais velho deveria receber a posição da mão direita. Mas o mesmo Deus que estabeleceu e criou a ordem é o Deus que agora muda a ordem. E a minha pergunta é, como é que Deus pode quebrar a ordem? Simples, porque a ordem não fez ele, foi ele quem fez a ordem. Se a ordem tivesse feito ele, se ele tivesse sido feito por algo, ele estaria submisso àquilo que foi aquilo que fez ele, aquilo que criou ele. Mas como ele é Deus sobre todas as coisas e sobre tudo, não há nada que Deus não queira fazer que ele não possa fazer. Deus é um Deus que muda as coisas, porque Deus é um Deus que tem poder para mudar coisas. E essa é a palavra que eu quero que você entenda nessa noite,
Quando Deus decidir te abençoar, se Deus tiver que quebrar a ordem, Deus vai quebrar a ordem. Diga para 5 pessoas profetizando: se Deus quiser quebrar a ordem, Deus vai quebrar a ordem. Se Deus quiser quebrar a ordem, Deus vai quebrar a ordem. Como assim? Se você for o último, fica em paz, que Ele faz o último ser o primeiro. E Ele não está nem aí para o 10º, para o 9º, para o 8º. Ele muda porque Ele é o dono da fila, Ele é o dono da ordem. Veja, é isso que eu quero que você entenda. O diabo faz você medir o seu milagre quando você consegue enxergar que você está numa distância mais próxima ou mais distante. Porque às vezes você fala: Senhor, o Senhor me deu uma promessa de uma casa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Senhor, o Senhor me fez uma promessa e eu até tenho dinheiro para entrada, mas o financiamento não vai sair. Senhor, estou falando aqui para alguém que sabe disso. Senhor, o Senhor disse que eu viveria algo, mas os médicos estão dizendo que eu não posso ter, que eu não posso viver. Mas Deus está dizendo: se eu te disse, eu não disse para você qual era a ordem. Eu não disse que tinha um empecilho na sua frente. Eu apenas disse o resultado final. Eu não disse o meio, porque eu sou Deus que chego no meio e quando eu quero eu inverto as coisas. Eu cruzo de um lado para o outro, porque a ordem é minha, a decisão é minha, a última palavra ainda é minha. E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Se Deus for fazer algo na tua vida, não importa o que o médico diz, todas as coisas são feitas por Ele, pelo que Ele diz. Se Ele disse haja, haverá. Aliás, Ele disse haja luz no primeiro dia e só criou o sol e a lua no 4º dia. Porque Deus, quando disse haja, Ele não se preocupa em ter ajuda humana, Ele não se preocupa com luminares. Ele, quando diz você terá, Ele não está nem aí se o médico diz que pode, se o laudo diz que é positivo, se o resultado foi positivo. Ele disse haja e há. Ele disse aconteça e acontece, porque Ele é o Deus da ordem. 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 Eu estou dizendo para alguém aqui que sabe o que é ver Deus mudar a ordem. Você estava no último lugar da fila, mas Deus mudou a ordem. Você nem deveria estar aqui, mas Deus mudou a ordem. Diga para alguém do seu lado: eu só estou aqui porque Deus mudou a ordem. E aí está lá José, não meu pai, é assim, não pode ser assim, eu não quero assim, é assim. Irmão, o que você faz quando Deus abençoa quem você não queria que Ele abençoasse? Eu não vou falar quando Deus cura quem você achava que estava torcendo que ia morrer, porque tem gente que é o seguinte: quando sabe que você está doente, ele já começa a falar: olha, não podemos viajar por esses dias não, é porque a gente vai ter que estar no velório. Mas espera aí, o que acontece quando Deus cura quem você estava já se preparando para o velório? Ah, meu Deus, olha para alguém e diga assim: alguém não vai poder cantar o hino do velório antes da hora, irmão, porque Deus vai inverter a ordem. Não, alguém aqui sabe o que é isso, alguém sabe o que é isso. Alguém já estava dizendo: meu Deus, ele vai morrer, vamos ter que criar a filha sozinha, vamos ter que criar a esposa sozinha. Mas Deus do nada pegou e inverteu a ordem. O pai não morreu, a mãe não morreu, o filho não morreu. Meu Deus. Os 2 filhos ficaram na UTI, um saiu e o outro ficou mais 21 dias. Quando alguém já estava achando, Deus inverteu a ordem. Teria abaixo. Deus inverteu a ordem. Aliás, convenhamos, alguém aqui só está vivo hoje porque Deus mudou a ordem. A mesma doença matou um monte de gente, não matou você. Na mesma casa todo mundo divorciou, menos você. Na mesma família todo mundo teve infarto, todo mundo teve câncer na próstata, todo mundo viveu uma vida infeliz. Mas Deus, de alguma forma estranha e inata, Ele te abençoou e Deus mudou a ordem das coisas. E é isso que eu quero que você entenda. Quando Deus quer mudar, Ele passa por cima da opinião de José, Ele passa por cima do governador, Ele passa por cima da autoridade. Você não entendeu isso aqui? Lá está o governador dizendo: pai, é assim. Ele está dizendo: meu filho, é do jeito que eu quero. E Deus está dizendo para alguém: não é como o desembargador quer, mas é como eu quero. Não é como o médico disse, mas é como eu quero. Não é como as pessoas dizem, mas é como eu quero. Porque eu vou inverter a ordem e ninguém há de paralisar. É isso que eu vim pregar para alguém. Diga para alguém: Deus vai inverter a ordem. Aliás, ouça isso: quando Deus inverter a ordem, você vai entender que você é escolhido de Deus.
Presta atenção, se você é escolhido de Deus, você tem que entender que você tem que viver na dependência do amor de Deus, porque já você é escolhido de Deus. Ou seja, se não fosse Deus que tivesse te escolhido, os homens não queriam que você estivesse lá. Se não fosse Deus que tivesse, meu Deus! É que tem coisas que você não vê, mas depois de um tempo eu fui tratar o caso de uma pessoa, e aí chegou no ouvido dessa pessoa que eu tinha passado por uma cirurgia de coração. E aí essa pessoa disse: mas não morreu ainda? Ainda não, porque Deus... Porque veja, se Deus diz que você é um escolhido, entenda isso, ninguém vai gostar de você. É por isso que você vive na dependência de pessoas. Você quer que todo mundo te aprove, que todo mundo goste. Mas peraí, já disse você é escolhido de Deus. Se fosse eles que tivessem poder, eles não tinham te abençoado. Se eles pudessem, você não tinha casado. Se eles pudessem, você estava morto. Se eles pudessem, você já tinha saído daquele emprego. Se eles pudessem, você já tinha saído dessa igreja. Se eles pudessem, você não tinha comprado aquela casa. Se eles pudessem, você não teria esses filhos. Eu estou dizendo para alguém aqui, se eles pudessem, você não teria vivido o que viveu. Mas viveu por quê? Porque quando Deus decide inverter a ordem, é Ele quem cria a ordem, porque Ele é o inventor da ordem, Ele é o autor da ordem. Então, não é de você ficar: ai, eu não entendo por que falam mal de mim, não gostam de mim. Então, porque foi Deus quem te escolheu. Foi Ele. Se dependesse dele, você já estava morto. Mas Deus... Olha para alguém, dá uma cruzada na mão e diga assim: Deus, irmão, ó. Ai, como é que você comprou? Ai, você não falou que estava sem dinheiro. É, mas Deus, ó. Ninguém tem que roubar, não. É porque Deus é especialista. Pegar alguém que um dia não tem nada e no outro dia fazer a pessoa acordar, ó. Você não entendeu isso aqui? Alguém vai falar: nossa, mas como pode? É porque Deus, ó. Aí alguém diz: nossa, ele estava mentindo. Ele disse que estava na prova, mas agora está andando de carro novo, está andando com saúde. Olha que mentiroso ele é. Mas não. É que você não entende. Nós servimos a um Deus que quando Ele quer, Ele faz de uma hora para outra. É de repente, é em fração de segundos. Porque a ordem é dEle, o poder é dEle. Para Ele, por Ele, todas as coisas. Meu Deus. Em outras palavras, Jacó estava dizendo: meu filho, o que é dele, o que é dele é dele. Nem você e nem ninguém governador. Você é o governador, o príncipe do Egito. Você é o juiz, eu não estou desrespeitando ninguém. Mas espera aí, todo o poder te foi dado por Deus. Você é o médico, mas espera aí, o médico... Veja, o que é meu, é meu. Não adianta você dizer que eu não posso, porque o que é meu, é meu. Não adianta você dizer eu não consigo, porque o que eu consigo, eu consigo. Não adianta você dizer eu não terei. Peraí, o que Deus disse que eu terei, eu terei. Então, olha para alguém com aquele sentimento de que você já entendeu, que é para mandar um recado para o diabo bater em retirada e achar... E começar a entender que se ele acha que você perdeu a batalha, você veio aqui para entender essa palavra. Então diga para essa pessoa, isso é um recado para o diabo. Diga assim: o que é teu, irmão. Vamos só para você entender. Diga para alguém, faz assim: se o homem disse isso, mas Deus disse isso, diga para essa pessoa: fica em paz. Deus vai cruzar. Porque Deus é especialista em cruzar. Deus é especialista em cruzar. Deus é especialista em cruzar. Você entendeu? Deus é especialista em cruzar. Pai, está consumado. Veja. Lá tá. Manassés e Efraim e Jacó. Põe a mão direita em Efraim e a esquerda em Manassés. E aí o pai troca e ele põe a mão direita aqui e a mão esquerda ali. Veja, eu não posso cruzar minha mão e não ver uma cruz. Eu não posso abençoar porque o que a gente está vendo aqui é o que Deus fez na cruz.
Porque hoje é Santa Ceia, eu tenho que falar alguma coisa sobre Santa Ceia. E Deus me falou para falar sobre Santa Ceia. Porque você tem que lembrar que você está onde está, você tem o que tem, e você faz o que faz. Porque um dia, Deus, através de uma cruz, porque a cruz de Cristo foi a mão cruzada de Deus, dando para a igreja o direito da salvação e o direito à graça, que não era nosso porque nós éramos os menores, mas Ele veio para os seus rejeitaram. Então Ele pega e faz um cruzamento, Ele cruza. Por isso que eu disse, Deus é especialista em cruzar, porque a cruz foi algo esquematizado e projetado por Ele, para que Ele pudesse na cruz dar liberdade para quem não tinha direito à liberdade, dar salvação a quem estava perdido, e fazer ter graça o que não tinha graça. Então o que eu vejo Jacó fazendo aqui é o que Deus fez na cruz lá na frente, invertendo posições, trazendo os gentios como as estrelas do céu e os judeus como a areia da praia. Então você serve um Deus que não está interessado no que você vê. Ele não está interessado em quem está na sala. Ele está interessado em saber, você crê que tudo que eu disse eu vou fazer? Aliás, veja que coisa interessante. Olha, e para mim terminar, José disse, pai, não, é assim. Não é assim. Pensa comigo. Esse homem teve visão para ver ele exaltado sobre os seus irmãos. Esse homem teve visão para ver o futuro dele, mas ele não teve visão para ver o futuro do teu filho. Porque o que tem de gente, irmão, que ele é bom para ver o que Deus vai fazer na vida dele, para ver o que Deus vai fazer na tua, ele nunca acha que Deus vai fazer nada. Para você é assim, mas peraí, para você foi assim. Se para você foi assim, por que para mim tem que ser assim? Você não entendeu? Se você seguiu um caminho contra a lógica, por que você acha que na minha vida tudo tem que ter lógica? Engraçado, José, você se esquece que para Deus te fazer ser quem era, Deus quebrou a ordem. Agora, Deus não pode quebrar a ordem para os outros, só pode quebrar para você. Em outras palavras, tem gente que Deus só pode operar o milagre na vida dele, na vida minha, na vida sua não pode. Mas toda palavra contrária é jogada por terra, porque a palavra sai da boca de Deus. Então se Deus disse haverá, haverá. Aqui não é competição de quem tem milagre, mas se o mesmo Deus que fez na tua vida é real, é o mesmo Deus que fará na minha vida. Queira você acreditar ou não, olha para alguém, eu vim profetizar, diga para essa pessoa, Deus está para cruzar a mão, irmão. Deus está para cruzar a mão. Em outras palavras, Deus está para te dar coisas que você não achava que Ele te daria. Deus está para fazer coisas que você achava que Ele não faria. Deus está para mudar algo na tua vida que você pensava que já sabia o fim, mas Ele vai dizer, está enganado, porque você pôs ponto final, mas eu vim embaixo e passei uma vírgula, porque a palavra final é minha, o poder é meu, a majestade é minha. Pare e pense comigo. Pare e pense comigo. Não tem ninguém aqui que não possa ouvir isso. Você só tem o que tentar onde está, porque Deus cruzou a mão. Se Deus cruzou a mão antes, por que você acha que agora nesse problema Ele não vai cruzar a mão? Por que você acha que Ele vai seguir o que o homem quer e não aquilo que Ele quer? Ah, mas estão emperrando. Eu sei que o governador está no meio disso do Egito. Eu sei que tem gente naquele sistema bancário, gente, eu sei que tem gente, mas Deus, veja, é por isso que Jacó tem que fazer isso na frente de José, porque José representa o sistema do governo do Egito, o príncipe do Egito, tudo acontece de acordo com o que ele fala, mas ele está dizendo, não é de acordo com o que o sistema do mundo fala, mas é de acordo com o que eu quero. O ancião aqui de dias tem uma força na mão muito maior do que a tua visão do olho. E é isso que eu quero que você entenda. A cruz nada mais é do que a mão de Deus cruzada. Vim na Santa Ceia, nada mais é você dizer, Senhor, obrigado, porque tudo estava para acontecer assim. Mas eu não estou no cemitério. Eu não estou numa clínica de reabilitação. Eu não estou preso.
eu não estou endividado, eu não estou me enfiado em remédio de depressão. Pelo contrário, o Senhor surpreendeu todos que diziam que ia ser assim, porque o Senhor de um dia para o outro inverteu as coisas. E essa palavra para você receber e dar glória por 30 segundos. Levante a mão se é para você. Deus está por esses dias para mudar algo na sua vida. Vá dormir em paz. Deus vai cruzar tudo aquilo que parece que não tem mais jeito. Deus vai pôr um jeito em tudo aquilo que parece que vai ser do jeito do homem. Deus vai te surpreender com algo que você não esperava ter. Veja, é isso que eu quero que você entenda. Efraim não tinha direito à porção dobrada porque ele era mais novo. Quem deu para ele porção dobrada foi Jacó, porque Jacó sabia o que era estar no lugar de Efraim. Porque um dia Jacó, quando nasceu querendo ter a porção dobrada, mas ele nasceu no último lugar. Então ele está nessa cena falando: meu filho, eu sei que quer estar no teu lugar. Meu filho, eu sei que ia ser o menos favorável, o último que todo mundo quer. Eu sei que é isso. Mas porque eu sei o que é isso, eu não quero que você erre onde eu errei. Eu tive que lutar para ter a porção dobrada. Mas eu vou te dar a porção dobrada de graça. Eu vou te dar cidades que você não construiu. Eu vou te dar vinhas que você não plantou. Em outras palavras, eu vou te dar uma bênção já pronta que você não vai ter. Porque veja, a gente fala muito que a gente tem que pelejar para ter a bênção, mas o que a gente esquece é que tem bênção que Deus dá pronta, que você não tem que fazer nada. Se isso é mentira, é só você olhar a tua vida. Tem alguma coisa que você tem, que você não deve te suar para ter, você não deve fazer nada para ter. Talvez você nasceu numa casa boa, talvez casou com uma mulher excelente, talvez tenha um ótimo emprego, e você pergunta: como é que pode, Deus? É porque quando Deus diz que vai fazer, não tem quem possa dizer não merece, não pode. Porque se Deus disse vai, então acontecerá. Se Deus disse eu quero, então vai ter. Agora, de tudo isso que eu disse, o ponto que eu quero que você compreenda é: não tem nada na sua vida que pode te impedir de ser abençoado por Deus. Lá está Jacó na frente do governador, do príncipe. E é interessante porque tem gente que quando vê o príncipe do Egito pondo a mão e desfazendo, ele acha que é o fim. Aí veio a resposta: negado. Espera aí, lê na Bíblia. Não veio de primeira vez. Na primeira vez que Deus foi, Deus deixou o homem inverter. Veja, Jacó poderia ter dito: não mexe no meu braço, tira a mão do meu braço, tira a mão do meu braço. Vai sentar, garoto, sou teu pai ainda, sou teu pai, faz sentar. Ele deixa. Por que Deus às vezes deixa o homem desfazer tudo aquilo que estava indo de acordo? Porque eu já preguei para você aqui outro tempo já, quando Deus fala a segunda vez. Deus falou a primeira vez com Abraão: vai que sacrifica. Na segunda vez: não mate o menino, olhe para trás. A segunda vez que Deus fala é uma aliança, é um acordo. Porque veja, eu aprendi uma coisa, que a maioria das bênçãos que Deus te dá, que de início foram bloqueadas, normalmente quando de fato Deus cumpre, elas são as maiores bênçãos. Porque as bênçãos que mais têm resistência são as bênçãos que mais terão duração na sua vida. É simples. Você já parou para ver que teve bênção que Deus te deu e ninguém levantou contra você, ninguém tentou nada contra? Mas por que teve outras que o homem pegou e desfez? Porque normalmente Deus quer te mostrar: há uma luta tentando fazer eu não fazer o que eu quero fazer. Mas se eu quero fazer, não adianta tentar fazer. Aliás, quando eu fizer, você vai dizer: agora eu entendi, porque quando o Senhor quis fazer, alguém quis desfazer. Porque quando o Senhor diz: está feito, está ligado, está selado, vai ser assim, acabou, não é uma bênção para mim, não é uma bênção para minha esposa e nem para os meus filhos. É uma bênção para o meu legado, é para os filhos dos filhos de meus filhos. Eu não sei para quem é isso, mas alguém que você tem que saber disso. Talvez o que Deus está deixando algo ser travado no espiritual,
Talvez a bênção que parece que está amarrada, Deus está dizendo, é porque essa bênção nunca foi concernente a você. É uma bênção que vai atingir o filho dos seus filhos, os seus filhos. Por isso que a batalha está longa. Por isso que a batalha naquela empresa está longa. Por isso que a batalha nessa casa está longa. Por isso que a batalha naquela igreja está longa. Porque quando eu fizer isso, isso não vai beneficiar você. Vai beneficiar você, vai beneficiar o teu filho, vai beneficiar o teu neto, teu bisneto. Eu ainda creio num Deus que te abençoa de uma forma extensa, de geração em geração. E hoje, no culto de Santa Ceia, eu vim dizer para você, lembre que você só está onde está porque Deus. Porque a cruz de Cristo, cruzamento, cruzou. A cruz de Cristo é quando Deus cruzou a mão e disse para os gentios, venham. E para os outros que estavam, ao seu ver, garantidos, ele disse, aparta-te de mim. Quem é você para achar que você é o que é porque você estudou? Você não sabe que tem gente que estudou igual a você e não tem o que você tem? Quem é você para achar que você é o bom? Porque você, veja, você não pode dizer eu batalhei para ter isso aqui. Tem gente que lutou e suou muito mais do que você e não mora na casa que você mora, não tem um salário que você tem. Quebra essa tua arrogância, rapaz. Você só é o que é porque Deus cruzou. Deus confundiu. Deus confundiu. Alguns de vocês, você é como filho pródigo. Você é como filho pródigo. Você foi para fora da casa, gastou tudo desvairadamente, foi para o meio dos porcos, e ainda assim, no fim, você terminou com um anel na mão, com sandália nova no pé, vestes novas no corpo, o melhor cordeiro morto assando e uma festa para celebrar a tua volta. Alguns de vocês, você devia pedir graças a Deus, e você devia dizer graças a Deus e pedir perdão para Deus do tanto que você reclamou nessa crise, do tanto que você questionou a Deus, porque você só está onde está porque Deus cruzou. Porque se Deus não tivesse cruzado, se Deus não tivesse invertido o papel, se Deus não tivesse feito o que Ele queria e tivesse feito o que você merecia, você não estava aqui hoje. Porque você seguiu um caminho, você fez o seu jeito. Mas Deus disse, eu vou te mostrar que mesmo quando você sai de dentro da casa, mesmo quando você faz o que não deveria ter sido feito, mesmo quando você gasta o que não deveria ter sido gasto, eu sou Deus o suficiente para inverter e para receber você. Fique em pé em nome de Jesus.